Neste vídeo você conhecerá como a renda arrecadada através dos dízimos e ofertas na IEADPE, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, era administrada no ano de 1964. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Com frequência que muitos pastores, e influenciadores digitais utilizam-se do versículo "Não removas os marcos antigos que puseram teus pais", e eles usam esse versículo para doutrinar, entre aspas, a igreja, principalmente na questão dos usos e costumes. Neste vídeo, utilizarei esta mesma passagem ao apresentar como a renda arrecadada era administrada em 1964 na IEADPE e apresentada a prestação de contas ao público, e para os atuais pastores não remover a transparência financeira dos dízimos e ofertas como os pastores antigos faziam. Não remova os marcos antigos. Para isso, utilizei uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de dezembro de 1964, que tinha por título "Perfil da Assembleia de Deus no Recife". Não precisamos argumentar sobre o progresso da igreja. Iremos tão somente aos números, os quais, numa linguagem muda, tudo exprimem. Atualmente, é presidente da igreja o consagrado servo de Deus, pastor José Amaro da Silva, que recebe cooperação de mais um pastor e 2 evangelistas. Esses abnegados trabalhadores da Seara prestam assistência contínua a 12.187 membros em comunhão, 31/8/1964, além de outros milhares de congregados, e realizam 272 cultos semanalmente, além de 60 escolas dominicais. Os crentes se reúnem em 40 templos e 35 salões. O templo central está situado à Rua Castro Alves 225, no bairro da Encruzilhada. O prestígio da igreja atingiu o poder público. No bairro de Imbiribeira, existe uma rua que tomou o nome Rua Missionário Joel Carson, antigo obreiro do Senhor que ofereceu à igreja o melhor de seus dias até que o Senhor o chamou em pleno exercício de suas funções. Atualmente, sua esposa mantém um orfanato que abriga regular quantidade de crianças que recebem de seus lábios a palavra que não lhes foi possível ouvir da mãe querida, que muito cedo se foi. Este sacerdócio completa a irmã Signe seu ministério aqui na terra, cercada do maior respeito e da melhor consideração da Assembleia de Deus na capital pernambucana. Que diremos de uma igreja em cujo rol se alistam milhares de pessoas e não se encontram vantagens financeiras, senão déficits sucessivos que comprometem a administração e desiludem os observadores? Tal não se dá, todavia, no Recife. Também em finanças, a igreja é grande. Eis alguns números. No mês de julho de 1964, a entrada para o tesouro proveniente de ofertas arrecadadas somente no círculo de oração importou em 2.704.974,70 cruzeiros. Nesse mesmo mês, somente as ofertas da mocidade, por sua vez, renderam 520.270,70 cruzeiros.
Portanto, antes que se pense algo inconveniente, diremos que a despesa média mensal da igreja, somente com evangelização, manutenção de obreiros e etc., ascende à cifra de 300 mil cruzeiros. Por especial deferência, foi-nos dado observar o livro da tesouraria e ali constatarmos, por exemplo, que somente com escolas primárias, a igreja gasta mensalmente cerca de 300 mil cruzeiros. Em março de 1964, a igreja empregou 155.310 cruzeiros somente em auxílio a pessoas pobres e em fardamento para a banda, 1.800.000 cruzeiros, além de 44.860 cruzeiros em aluguéis de casas de oração. Basta-nos esses números, que Deus mais e mais abençoe. Para atender às necessidades ordinárias, possui a igreja um automóvel Aéreo Willys modelo 1963 para uso do pastor, um Jeep para igual finalidade e um caminhão Chevrolet novo. Não tem a Assembleia de Deus do Recife esquecido a sua participação no enriquecimento do patrimônio cultural do país. Quando sabemos de vergonhosos índices de analfabetismo que cobre a pátria, alegramo-nos saber que aquela igreja empreende também um plano de ensino, levando aos pequeninos as primeiras noções de instrução, já sob um prisma sadio, sob a égide do Evangelho. Estas crianças aprendem a ler e logo leem a Bíblia. Que diríamos mais? Não é que se leiam a Bíblia? Pois a igreja no Recife mantém uma escola em funcionamento e outra em construção, que a substituirá com vantagem no acampamento Biberibe. 72 são os alunos que aprendem o curso primário. Em Pina, a situação é idêntica. Outros 72 recebem instrução por professores abalizados e um prédio novo, mais amplo, não tardará a sair para melhor satisfazer as necessidades. Em Jordão funciona outra escola, e mais, no alto do Mandacaru, em Casa Amarela, num prédio de 12 por 7,5 metros, e também em Ibura. Manter este trabalho requer paciência, espírito dócil e incansável, isto é, que nunca falta ao ministério da Assembleia de Deus no Recife. E também aos abnegados professores que sabem estar desempenhando uma função árdua, mas relevante e muito preciosa. Ao todo, a igreja mantém 31 escolas primárias. É fácil verificar se uma igreja está crescendo? Sim, é muito fácil. Veja os planos que possui. Se nenhum plano existe, se nada pretende efetuar, se nenhum templo constrói ou vai construir, se nenhum missionário sustenta, então permita-nos dizer que tal igreja não está crescendo. Quanto à Assembleia de Deus no Recife, tem ela um plano de ação que honra sobremodo o nome excelso de Jesus. Se não, vejamos alguns dados. Casa Pastoral, situada à rua de Jalma Farias, orçada em 25 milhões de cruzeiros, em adiantado estado de construção. Templo Central, a Rua Doutor Palmares, ângulo com a Avenida Cruz Cabugá, com capacidade prevista para 5.000 pessoas sentadas, construção a ser efetuada em terreno que mede 56 por 103 metros, de propriedade da igreja. Templo na cidade do Cabo, pedra fundamental lançada em 6 de setembro de 1964. Cooperação atual com a obra missionária em Portugal e plano de envio de missionários ao exterior tão logo Deus os aponte. Templo no Jordão, inauguração prevista para outubro de 1964. Templo em Inajá, em pleno sertão pernambucano. Templo e casa pastoral em Lajeado, também no sertão. Templo e casa pastoral em Afogado do Ingazeiro, ainda no sertão. Templo e casa pastoral em Bodocó, templo e casa pastoral em Águas Belas. Quanto à passagem bíblica não remover os marcos antigos, que sirvam também para os pastores, as lideranças, e não apenas para os membros no que diz respeito aos usos e costumes.
A Bíblia também serve para os pastores. Muito é falado nos púlpitos das Assembleias de Deus, com muita nostalgia, saudades dos tempos passados, como tempos melhores, com menos vaidades, com mais cumprimento às regras de usos e costumes. Saudade de tempos passados não deve se resumir apenas nas questões de usos e costumes, e sim também na questão de transparência, prestação de contas do que é arrecadado através dos dízimos e oferta e onde são empregados estas rendas. Líderes, não remova os marcos antigos colocados pelos seus pais.